Bom dia pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser dedicada à resolução de atividades. A gente tem 2 capítulos para realizar a atividade e hoje a gente começa com o capítulo 6. Vamos lá, na página 128 do livro de vocês tem algumas questões, atividade, revendo conceitos, fatos e processos. Aí diz, escreva em seu caderno o termo abaixo que substitui corretamente a taxa entre parênteses das frases de 1 a 4. E aí a letra A gente tem célula diploide, letra B células haploide, letra C gene, letra D diploide, genoma. O conjunto total de moléculas de DNA característico de uma espécie, incluindo os trechos sem informação genética, constitui. Olha só, quando a gente fala do conjunto total de moléculas e ele especifica que não possui em algumas partes informação genética, a gente está falando do genoma. Então, letra D de dado. Segundo, a presença de pares de cromossomos homólogos caracteriza. Vamos lá. Eu tenho um par de cromossomos homólogos, né? Então aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos. Se aqui eu tiver azão, aqui eu vou ter azão. Se aqui eu tiver Bzão, aqui eu posso ter Bzinho. Se aqui eu tiver Czinho, aqui eu também posso ter Czinho. Então, par de cromossomos homólogos caracteriza uma célula diploide, letra A de amor. Terceiro, o A apresenta apenas um representante de cada tipo cromossômico. Então, se eu pegasse apenas um representantezinho de um tipo cromossômico, eu estaria falando de células haploides, letra B de abacate. 4. O segmento de DNA denominado contém informações para a síntese de proteína. Antigamente, a gente, quando falava de produção de proteína, a gente já levava logo ao termo ribossomo. Só que quem está relacionado à síntese proteica é nada mais, nada menos do que o gene. Então, o gene, letra C de sacola. Claro que o ribossomo, ele é a organela responsável pela produção de proteína. Só que ele não vai produzir nenhuma proteína se não tiver o genezinho junto. Vamos lá, quinta questão. Cromossomos homólogos são aqueles que, quando a gente fala de cromossomos homólogos, já coloquei aqui, é um conjunto de pares que apresenta genes localizados no mesmo localzinho. Então, esses cromossomos homólogos diferem entre os sexos? Claro que não. Estão presentes tanto em macho quanto em fêmeas? Não. Se eu colocar o cromossomo sexual, ele não vai estar presente tanto em macho quanto em fêmea. C. Apresenta genes equivalentes, localizados nas mesmas posições relativas? Com certeza. Letra C de dado. Sacola, olha só aqui, ó. Esses genes equivalentes, localizados na mesma posição. Bzão com Bzinho, Azão com Azão, Czinho, Czinho. Então, letra C de sacola. Sexta questão. O evento denominado fase S da intéfase é definido pelo: letra A, condensação dos cromossomos, letra B, desaparecimento dos nucleolos, letra C, duplicação do DNA cromossômico, ou letra D, síntese de RNA ribossômico. Olha só, a gente tem 3 fases que antecedem a duplicação: a fase G1, a fase S e a fase G2, G1, S e G2. Então, na fase G1 ele vai preparar, ele vai aumentar o tamanho da célula, Na fase S ele vai duplicar o seu material genético, e na fase G2 ele vai anteceder a duplicação, vai continuar aumentando, vai continuar produzindo proteínas. Então, a fase S
Por exemplo, se eu tivesse um cromossomo aqui, ao final da fase S aqui, eu teria 2 cromossomos. Então ele vai duplicar o material genético, certo? Então letra C de sacola. Relacione cada uma das fases do ciclo celular listadas a seguir a um evento característico apresentando nas questões de 7 a 13. Aqui a gente vai falar sobre divisão celular por mitose. A mitose, a gente tem algumas fases, né? Primeiro, antecedendo a mitose, a gente tem a intéfase, que foi o que eu coloquei aqui, intéfase, certo? E a gente tem as fases propriamente dito, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? Então vamos lá. Na letra A, anáfase, na letra B, síntese, fase S da intéfase, na letra C, metáfase, na letra D, prófase, na letra E, telófase. Vamos lá, 7ª questão. Um dos eventos típicos é a reconstituição da carioteca com formação dos núcleos filhos. Olha só, se a gente for falar resumidamente de todas as fases, na prófase é a primeira fase, é a fase mais longa. Por quê? Porque ele vai destituir a carioteca, ele vai destituir o nucleolo, ele vai começar o processo de divisão celular, né? O cromossomo já está duplicado, que foi lá na intéfase, né? As organelas vão sumir, algumas, né? Os centríolos vão cada um para os polos opostos e vai começar o processo de emparelhamento dos cromossomos, das cromátides irmãs, certo? Então essa é a prófase. A metáfase é a fase onde a gente mais visualiza a célula, os cromossomos. Por quê? Porque as cromátides, elas estão emparelhadas bem no polo equatorial, né? A anáfase, essas cromátides que foram duplicadas, elas vão começar a ser puxadas para os polos opostos. E na telófase é onde vai acontecer o contrário da prófase, né? A carioteca vai ser restituída, o nucleolo vai aparecer novamente e vai aparecer a formação dos núcleos filhos. Então, a 7ª questão é a telófase, que a letra é de helicóptero, de herbívoro. 8º, A tem início com a condensação dos cromossomos, né? Os cromossomos vão ficar mais condensados, vão ficar mais curtos e mais visíveis. Então isso é característico da prófase. E a prófase é a letra D de dado. 9º, o evento que caracteriza a da mitose é a separação das cromátides irmãs para os polos opostos. Então, quando as cromátides irmãs começam a ser puxadas para os polos opostos, a gente está falando de anáfase. Então, a anáfase é a letra A de amor. 10º, o desaparecimento dos nucleolos ocorre. Então, quando o nucleolo vai desaparecer, a carioteca também vai ser desintegrada. E aí a gente está falando de prófase. A prófase é a letra D. Professor, mas já colocou na 8ª questão que era a letra D. Sim, é prófase também, o início da condensação, o desaparecimento dos nucleolos, né? A desintegração da carioteca, né? Então, tudo isso é evento da prófase. 11ª, a placa equatorial, em que os cromossomos estão alinhados na região mediana da célula, é característica quando os cromossomos eles estão totalmente emparelhados nos polos opostos da célula. Então isso a gente está falando de metáfase, certo? Então a 11ª metáfase, letra C de sacola. O que caracteriza não sei o que é a duplicação do DNA dos cromossomos. Gente, onde é que acontece a duplicação do DNA? Lá na intéfase.
né? Numa fase específica chamada de fase S. Então, letra B de bacatada. 13ª. Os nucleolos que desaparecem no início da mitose reaparecem aonde? Quando os nucleolos desaparecem na prófase, eles reaparecem lá na telófase. A telófase, letra E de herbívoro, letra E de heliscróptero. Vamos lá, 14ª. O cariotipo humano normal apresenta, vamos lá, o nosso cariotipo é aquele desenho de todo o nosso material genético lá dentro de cada célula. Então, ele vai apresentar 22 pares de cromossomos autossomos, que vai formar 44 cromossomos, e um par de cromossomos sexual. 44 mais 2 é igual a 46 cromossomos. Então, letra B de abacate. 15ª. Quantas cromátides espera encontrar em cada núcleo celular humano na prófase e na telófase da mitose, respectivamente? Olha só, a prófase é a fase que sucede a interfase. Então, vamos só desenhar aqui: G1, S, G2. Aí aqui a gente vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? Aqui eu tenho um cromossomo, fase G1, aqui fase S e aqui fase G2, certo? Então, se aqui eu tinha um cromossomo, aqui na prófase eu tenho 2 cromossomos, e lá na telófase eu vou voltar a ter apenas um cromossomo. Então, se no G2 eu tenho 2 cromossomos, automaticamente na prófase eu vou ter 2 cromossomos. Então a gente tem 46 cromossomos, então eu vou ter 92 cromátides na prófase e 46 cromátides na telófase, letra C de sacola. 16ª. O que significa dizer que as duas cadeias de uma molécula de DNA são complementares? Então, quando a gente diz que elas são complementares, é que onde tiver uma parte do seu DNA, na outra fita vai ter a parte complementar a ela, certo? Então, elas têm o mesmo tipo de base nitrogenada? Nunca. Uma delas é formada apenas pelas bases adenina, timina, e a outra pela citosina, guanina? Também não, elas são complementares. Lembrando, a adenina se liga com a timina e a citosina se liga com a guanina. A adenina com a timina tem 2 pontes de hidrogênio, citosina com a guanina eu tenho 3 pontes de hidrogênio. Onde houver adenina em uma delas, haverá uracila na outra? Não. Por quê? Porque a gente está falando de DNA. E no DNA eu tenho adenina, timina, citosina, guanina, né? A uracila só vai aparecer na molécula de RNA. Então, onde houver adenina em uma delas, haverá timina na outra, e onde houver citosina em uma delas, haverá guanina na outra. Letra D de danadinho. 17ª. Um pesquisador descobriu que a sequência de base de um trecho de uma molécula de DNA é adenina, timina, timina, adenina, guanina, guanina, adenina, guanina, guanina, timina, adenina, citosina, adenina, timina, timina, guanina e guanina. Qual será a sequência de base na cadeia complementar? Na questão anterior falei que a adenina se liga com a timina e a citosina se liga com a guanina. Então, onde tiver adenina, vai ser timina. Onde tiver timina, adenina, timina, adenina. Vou colocar isso aqui para ficar em ordem. Adenina, timina, guanina, citosina. Aqui é citosina, então é guanina. Guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina,
guanina, citosina, timina, adenina, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina, citosina, guanina e citosina, guanina. É só você procurar a alternativa que tem essa sequência, e essa sequência vai estar na letra C de sacola. 18ª, ao final da síntese de um polipeptídeo. Polipeptídeo é a mesma coisa que proteína. Proteína. O que o ribossomo encontra na molécula de RNA mensageiro que está sendo produzido? Olha só, no RNA mensageiro eu vou ter uma trinca de base chamada de códons, certo? Isso no RNA mensageiro. No RNA transportador eu vou ter uma trinca de base chamada de anticódon. Então, ele está falando no final. Então, no final eu vou ter um dos 3 códons de parada, para os quais não vai haver RNA transportador correspondente. Letra B de bola. E 18ª, onde é sintetizada a cadeia polipeptídea? Em apenas um ribossomo que se desloca sobre o RNA mensageiro desde o códon A ao G, que é o códon de iniciação, até um dos 3 códons de parada. Letra A de amor. Valeu, obrigadão.